Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade desse novo dia a gente poder mergulhar na palavra do Senhor, buscando discernimento, buscando orientação e buscando o alimento para que a gente possa ter forças, sabedoria e discernimento na tomada de decisões importantes da nossa vida. Nossa meditação hoje, dia 12 de maio de 2025, seguirá pelo livro de Jó, capítulo 19. Agora a gente já tendo retornado de fato para a cidade de Belém, para a nossa rotina diária, já ter ido até a nossa igreja para poder, junto com os irmãos, poder desenvolver um pouco da comunhão e ouvir um pouco daquilo que está sendo ensinado da palavra do Senhor por lá. Uma excelente pregação que foi ministrada na palavra de Eclesiastes, na verdade, mesmo tendo usado o livro de Timóteo como referência. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, mas que discorreu sobre as nossas atribuições, a nossa função, a nossa principal missão de como pais, baseado no princípio de ser mãe, mas alinhado tanto ao homem, quanto à mulher, quanto ao pai e à mãe, no sentido de conduzirmos nossos filhos no maior dos princípios, que é o amor e o temor à palavra de Deus, fazendo ver que, por mais que eles se envolvam em diversos projetos, diversas ações, em diversos sonhos, em diversas perspectivas, no final, tudo se resumirá em vaidade, em vazio, né, em escassez, uma vez que o nosso coração só pode ser preenchido pela eternidade no Senhor, que é por Ele próprio. Uma palavra muito boa, maravilhosa, e que nos ajuda também a meditar e auxiliar. Mas o nosso versículo de trabalho hoje, no capítulo 19, nós utilizaremos o versículo 21 como referência de meditação. E nele está escrito: compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Nós estamos tendo, ao longo desses dias, já tivemos 18 devocionais baseados no livro de Jó, em que vemos a relação conflituosa de entendimento de um lado dos amigos de Jó em relação à situação que ele passa, da mudança de rumo, da mudança de prumo. Alguém que sai da fartura, alguém que sai da riqueza, alguém que sai da alegria, e agora se encontra de forma aparentemente inexplicável aos olhos humanos, ou pelo menos principalmente aos olhos daquele que sofre a dor, para um momento de tristeza, um momento de dor, um momento de sensação de abandono, sensação de escassez, sensação de estar caminhando agora literalmente para a morte, sendo que essa morte é uma caminhada solitária, porque ao longo dessa caminhada, desses acontecimentos, Jó, ele se vê abandonado por todos. E não só abandonado, como está se vendo de forma açoitada, de forma agredido, em que não recebe sequer compaixão daqueles que deveriam ter compaixão, ou pelo menos ele esperaria a compaixão. E Jó, ele começa vamos dizer assim, a repassar um pouco disso, e ainda dentro daquilo que os seus amigos os atacavam, da dureza do coração. Quando a gente olha lá no versículo 4, ele diz assim: embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. É como se ele dissesse o seguinte: agora, quando a gente erra, a gente é abandonado completamente. Cadê o princípio da solidariedade? Cadê o princípio da humanidade? Cadê a compaixão? Cadê a possibilidade do arrependimento, ou até mesmo a instrução para que eu possa, por exemplo, sair do meu caminho do erro e voltar ao caminho, por exemplo, da luz? Nós deveríamos refletir sobre isso, porque esse é um dos problemas assim do relacionamento humano. É que aquilo que nós construímos ou utilizamos, dizendo que somos amigos, por vezes são apenas sinais de puro distanciamento, porque basta um erro e aqueles que deveriam nos auxiliar, nos conduzir a uma recaminhada de fé, principalmente dentro de uma comunidade cristã, aí passam a ser acusadores. E é isso que Jó vem passando uma série de acusações. Mas Jó quer deixar claro que aquilo não seria suficiente, porque a vergonha de Jó não seria, por exemplo, não seria motivos para que os seus amigos o abandonassem, mas talvez fosse justamente algo a mais para que aquelas pessoas pudessem demonstrar sua compaixão, e através do amor, do testemunho, e através de uma relação deles mais direta, já que eles nos acusavam, ou acusavam Jó de não ser digno agora de estar recebendo as bênçãos de Deus, mas sim a sua justiça, a sua dignidade seria receber a sua justiça. Jó diz assim, que aquele erro ficaria com ele, e aquilo deveria se limitar a ele, e daqueles que estavam ali com ele, e Jó deveria ser de uma forma diferente. E Jó percebe isso, e ele vai passando, não só pelos amigos, como ele vai passando por diversas pessoas que fazem parte da sua rotina. Eles dizem que ele foi abandonado pelo parente, eles dizem que os seus servos, os seus empregados, já o tratavam como estranho. Eles dizem que os próprios empregados, além de tratar como estranho, já não dão atenção, já não respondem mais aos seus chamados. A sua própria mulher já não reconhece, já o seu cheiro para a sua mulher já é um cheiro ruim. E nem mesmo seus filhos, nem mesmo
nem mesmo seus filhos seriam capazes, por exemplo, de ser, nem mesmo as súplicas dele seriam capazes de ser acolhidas pelos seus filhos, sendo que aqui Jó, os seus filhos já não existiam mais. Jó se sente completamente abandonado. Por quê? Porque lá no versículo 9, Jó diz assim: da minha honra me despojou e tirou minha coroa da minha cabeça. A prosperidade, a bênção, o acompanhamento, o relacionamento diário, as amizades, tudo lhe foi tirado. Tudo lhe foi, vamos dizer assim, tudo lhe foi, vamos dizer assim, furtado. E aí a gente entra no conceito geral, no aspecto geral daquilo que Jó diz assim: compadecei-vos de mim, meus amigos. Só o que me restaria era você, já que o próprio Deus me abandonou. Mas aí, o interessante de tudo isso, nesse clamor de tudo isso aí, o que Jó faz? Jó, ele dá vamos dizer assim, uma confirmação que eles todos abandonaram, mas que a esperança dele continuava no Senhor. Porque no versículo 23, ele diz: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E ele continua: e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros o verão, e por isso meu coração se consome dentro de mim. Já sabe que no coração dele, no pensamento dele, na percepção do que ele está vivendo, ele caminha para o caminho da morte. Mas ele diz que mesmo que a morte ali aconteça, mas muito antes, ele se deparará, ele se encontrará novamente com o Senhor. E que o Senhor, diferentemente dos seus amigos, diferentemente da sua família, diferentemente dos seus servos, o Senhor será fiador, o Senhor será resgatador, o Senhor será redentor da dor e do sofrimento. E o Senhor será aquele que restabelecerá a comunhão e reconhecerá em Jó que Jó é digno da presença de Deus. Jó é digno de relacionamento e que Jó é um homem de testemunho fiel e verdadeiro. Interessante, a dor existe, mas Jó se mantém firme no propósito, ainda, mesmo no meio da dor, na confiança no Senhor. Que graças a Deus Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, seja para nossas vidas, que a gente possa se manter então assim, com a esperança e a certeza que o nosso Redentor vive e Ele é o nosso resgatador. Que Deus possa cuidar de todos nós, irmãos.